Poder e Política, com Alexandre Garcia. É uma crise sanitária que traz de reboque algo maior. É como se tivesse um motorzinho, mas lá traz uma carga imensa. A crise maior é a crise econômica. Vocês lembram do que provocou a parada dos caminhoneiros por 11 dias no mês de maio de 2018? Pois é, no mês seguinte, as exportações caíram 5,5%. A inflação de junho foi a mais alta dos últimos 20 anos. Caiu o consumo das famílias. Foi um baque, mas foram só 11 dias e só no nosso país e só no setor de transporte rodoviário. Agora imagine essa crise que assim, vinda com eu chamaria de propaganda, a propaganda do coronavírus está muito forte, está beirando assim a certos exageros, mas está parando tudo, está parando todas as atividades, não é só a atividade ligada diretamente com o público, não é apenas o turismo, a hotelaria, o transporte aéreo, são os restaurantes, são os bares. A atividade que está se dando bem é a do produtor de álcool gel, né? Que a gente nem precisa, basta lavar as mãos com água e sabão. Mas a produção de álcool gel está sendo multiplicada por 50. Quem produzia 120 mil frascos está produzindo 6 milhões de frascos. Está se dando bem. Quem vende máscara também, né? E os especialistas dizem que a máscara só é necessária para quem está realmente doente. Quem não está pode estar acumulando impurezas ali dentro da máscara. Agora, o que a gente vê a nível mundial, por exemplo, o Trump hoje, né? Não o Trump ontem, o Trump hoje, a França, a Alemanha, a Espanha e essa pobre Itália, né? Tão bela e tão vazia, tá um desespero. E a China está aliviada, a China está bem. A China já está descendo tudo, a China já está exportando know-how para a Itália, levando auxílio para os italianos, está comprando tudo barato, inclusive nosso minério, nossas commodities, as empresas ocidentais. É bom a gente não esquecer essa lição da China, que se traduz por um ideograma chinês que junta crise com oportunidade. E a gente tem que pensar nas oportunidades depois que passar esse barulho todo em torno desse vírus, que é muito mais contagioso que uma gripe comum, mas a gripe comum tem sido mais letal, como mostram os números. Para essa crise econômica trazida pela crise sanitária desse maldito coronavírus. É o agro, sabe por quê? Porque está todo mundo parando, o agro não pode parar. O tempo não para, a semente não para, a brotação não para, né? O momento de cuidar da lavoura não para. Então, o agro não para nunca. E se esse agro não para nunca, e esse agro é necessário para produzir alimentos e produzir divisas, a saída está no agro, mais uma vez. A gente passou uma recessão nesse país e a saída foi no agro, foi lá na terra. Da terra é que vem a riqueza desse país. Eu na minha idade, esse ano eu faço 80, na minha idade eu vi o período em que a gente falava que o Brasil era um país essencialmente agrícola e considerava isso como algo assim de subdesenvolvido. Temos que ser um país industrializado. Tanto que os países desenvolvidos eram chamados pelo sinônimo de países industrializados. Hoje o mundo está descobrindo que o alimento é essencial, né? Isso é óbvio, mas demorou um pouco para descobrir, né? A proteína é essencial, os demais alimentos, carboidratos, são essenciais para a manutenção da humanidade. E esse é o agro, do agricultor esquecido, do pecuarista esquecido. Eu diria que a discriminação, o urbanoide que teve a cabeça feita na universidade, meu Deus, os defensivos, os agrotóxicos, vão isso, vão aquilo. Gente, eles não sabem, eles pensam que alimento sai da prateleira do supermercado. Eu tive uma visita de um garoto do Rio de Janeiro na minha casa que nunca tinha visto uma galinha viva, só tinha visto a galinha já prontinha no balcão frigorífico do supermercado. Ele morreu de medo, queria saber que bicho era esse, que animal selvagem era esse. O pai dele foi ao galinheiro que eu levei para mostrar, e o pai dele me perguntou que paus são esses
na horizontal. Eu disse, isso é o puleiro, a galinha dorme aí. E ele, o pai, vice-presidente de uma grande rede de televisão. Aí ele me perguntou, mas como é que ela deita nesse pau? Então, meus amigos, é isso que a gente tem que vencer. Ô, Alexandre. A gente tem que mostrar que o arroz que é posto na mesa é resultado de muito trabalho e muito suor. Bom, o que a gente pode perceber é que o presidente da Câmara e o presidente do Senado queria mesmo era criticar o povo que saiu para a rua. Milhões que saíram para a rua no país inteiro. Aí fica mais fácil criticar o presidente, fingindo que não ouviram o presidente dias antes dizer que repensassem. Que ele, em outras palavras, olha, não façam aglomerações, repensem nisso, vamos fazer mais adiante, com mais força. O povo não quis saber. Os dois, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, deveriam se perguntar por que o povo está tão irado a ponto de sair para a rua, contrariando uma recomendação do presidente da República, né? Contrariando proibições de governadores, contrariando o medo do coronavírus imposto pelo noticiário, ainda assim saíram correndo o risco de contágio. Saíram aos milhões de automóvel, de moto, a pé. Em Brasília encheram o eixo monumental de automóveis e depois chegaram a pé à frente do Palácio do Planalto. Certamente os dois prefeririam que o presidente ficasse em casa, se trancasse em casa, porque aí o noticiário seria uma maravilha. Diria assim, presidente dá as costas para os seus apoiadores. Mas o presidente foi lá para a frente do Palácio do Planalto, cumprimentou, segundo o cumprimentômetro, 272 pessoas. Então, o fato é que ele foi lá, cumprimentou as pessoas não deveriam ter saído para a rua, não deveriam fazer aglomeração, mas fizeram. Será que não dá para ler o que as pessoas quiseram dizer? Quiseram dizer o seguinte para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado: vocês não estão dando a urgência necessária às medidas legais, legislativas de que o país precisa. Isso foi combinado, expresso claramente nas urnas de outubro de 2018. E parece que vocês não souberam ler as urnas, porque estão acostumados a um tempo em que o eleitor comparecia à urna e depois não dava mais bola e deixava que os políticos conduzissem o Estado brasileiro, o governo. Não é mais assim. Agora funcionam os três poderes, tal como Montesquieu idealizou e tal como está na Constituição. Não se oferece pedaços do Executivo para o Legislativo, ministérios estatais, e isso provoca uma reação dos fisiológicos lá dentro. Então, em troco, para pegar fatias cada vez mais grossas do orçamento, vão fazendo esse tipo de ameaça que o general Heleno chamou de chantagem, né? O povo não recebe mais informação de uma única fonte. O povo tem um novo mundo digital e, por isso, irritado, saiu para a rua e quis dizer o seguinte: olha, está esgotando a nossa paciência, a gente veio aqui correndo o risco, mas o Brasil está precisando de uma legislação à altura da necessidade do seu futuro, né? E na justiça também, dizendo, olha, a gente votou para combater a corrupção, não dá para vocês protegerem corruptos. Essa é a linguagem clara que eu ouvi das ruas desse domingo. Bom, quanto aos mercados, em primeiro lugar, o Brasil está adotando as mesmas medidas que outros países têm adotado sobre auxílio à economia, estímulo no momento, estímulo emergencial. A mesma coisa vai acontecer com as exportações. O crédito vai aumentar, o juro vai baixar, né? Até em tributos talvez mexam. O governo sabe que vai ter uma retração violenta na sua arrecadação. Só que o nosso produto de exportação da terra é alimento. E o mundo todo sabe que para resistir a vírus, seja de coronavírus ou a de qualquer doença, tem que estar bem alimentado, né? A condição de nutrição é essencial. Qualquer pessoa sabe disso, né? Mais ainda os médicos sabem disso. Então, eu acho que nós não teremos grandes influências negativas do coronavírus no comércio exterior de produtos primários em geral, porque
Nossa mineração também vai ter boas chances, porque nosso principal comprador, que é a China, já está se recuperando. A indústria chinesa já voltou a funcionar nesta semana. Então, o dólar está alto, significa que quem recebe em dólar, que está vendendo para o exterior, vai ser beneficiado por isso. O Banco Central, esta semana, deve estar reduzindo o juro, e há uma série de medidas fiscais, orçamentárias e de crédito que entram na conta da emergência, portanto, passam além dos limites legais que existem, o tal de teto fiscal. Não vejo, né, nessa atividade, na atividade pecuária, né, e atividade agrícola, pode ser que haja alguma questão de dificuldade nos produtos importados, mas são tantas as outras dificuldades nesse setor que precisam ser resolvidas que a gente tem que ficar atento. E eu gostaria de terminar a nossa conversa de hoje repetindo o que eu disse lá no início. Crise está junto com oportunidade.